A segunda aplicação, aproveitando o comentário do Alan agora há pouco, a segunda aplicação vai ser a máquina de Atwood. Vamos resolver o problema da máquina de Atwood usando a formulação lagrangiana. Então vamos lá. A máquina de Atwood é um problema clássico de mecânica. Claro que você sabe resolvê-lo de várias maneiras diferentes. Aqui está a representação da máquina de Atwood. Vamos chamar essa massa aqui de M1, essa massa aqui de M2. Essa roldana tem um raio R. E eu vou escolher aqui de que maneira eu vou representar a posição dessas massas. Eu vou escolher o seguinte, eu vou escolher representar a partir do centro da roldana, orientado um eixo para baixo. Então, essa coordenada aqui eu vou chamar de x1, essa coordenada aqui eu vou chamar de x2. Só que essas duas coordenadas não são independentes. De fato, esse é um problema que só tem um grau de liberdade. Porque quando eu mexo numa dessas massas, a outra tem que mexer, porque estamos considerando aqui que esse fio é inextensível. Então, essas duas coordenadas estão sujeitas à restrição de que x1 somado com x2, esses dois tamanhos, somado com o pedaço da corda que está num dos hemisférios dessa roldana, mais πr, isso aqui tem que dar o comprimento do fio, que é uma constante. Aí está o vínculo entre essas duas coordenadas. Trata-se de um vínculo holonômico. Yes! Como eu já anunciei, todos os nossos vínculos serão holonômicos nessa disciplina. Por causa disso, nós temos uma conexão direta entre as derivadas dessas duas quantidades. Então, se eu tomar a derivada com relação ao tempo dessa equação, eu terei x1 ponto mais x2 ponto igual a zero, porque o resto é constante. Então, de fato, eu só preciso usar uma dessas variáveis no meu problema, já que a outra depende em tudo da primeira. Eu vou escrever a lagrangiana. Para isso, lá vem a energia cinética, 1/2 de M1. Eu tenho que escolher x1 ou x2? Escolha, qual das duas você quer manter? x1. Então, 1/2 de M1 x1 ponto quadrado, mais 1/2 de M2 x2 ponto quadrado, mas x2 ponto é menos x1 ponto. Ao quadrado esse sinal desaparece. Aqui está a energia cinética. A energia potencial. Bom, temos que escolher aqui um zero de energia potencial. Existe uma escolha natural, né? Dado que eu já escolhi... Pois não, Matheus? Boa pergunta. Se eu tivesse a massa da roldana envolvida também, claro, aqui iria aparecer mais um termo. E esse termo estaria relacionado com a energia de rotação da roldana. E aí eu teria que relacionar a velocidade angular da roldana com a velocidade de cada uma dessas massas. Não é algo difícil, porque essa velocidade está relacionada com a velocidade angular da roldana através da expressão V igual a ômega-R. Né? Ômega seria o φ ponto aqui, né? Então, isso seria simples da gente acrescentar se quiséssemos. Eu estou resolvendo um problema muito simples, mas o Matheus pode, como diversão, estender esse problema para o caso em que essa roldana tenha massa, portanto, tenha momento de inércia. Tá legal? Desafio para você. Tá bom? E a energia potencial, como é que fica? Quando a roldana não tem massa e quando a roldana tem massa. Quando a roldana não tem massa, como é que fica essa energia potencial? Eu ainda não defini. Você quer definir o zero dela aqui? Tá bom, vamos definir o zero aqui. Isso quer dizer que a energia potencial dessas duas massas é afetada de um sinal negativo. Então vai ser menos M1 GX1 menos M1 GX2, mas o X2 eu vou exprimir em termos do X1, vai ficar menos M2 G, o X2 vai ser L menos πr menos X1.
Me acompanham? A lagrangiana é a diferença dessas duas. Escrevi a energia cinética, energia potencial vai trocar de sinal por causa desse sinal de menos aqui. Aí está a lagrangiana. O primeiro passo está concluído. Então, esse primeiro passo, veja que ele seguiu a receita que eu anunciei logo no início, né? A minha primeira atitude é exprimir as coordenadas de interesse num referencial cartesiano, num sistema cartesiano, que é muito simples da gente escrever. E aí a gente usa isso para escrever as energias cinética e potencial. E agora, no meio do caminho, eu transformei a variável x2 para a variável x1 porque elas estão relacionadas. Então agora, a força generalizada d rho de L, d rho de x1. Vamos ver onde é que aparece a dependência com x1. Aparece neste termo e aparece neste último termo aqui. Aqui com sinal positivo, aqui com sinal negativo. Então vai ser M1G menos M2G. O momento generalizado, d rho de L, d rho de x1 ponto. Para esse momento vão contribuir as duas primeiras parcelas. E isso vai me dar M1 x1 ponto mais M2 x2 ponto. Você reconhece... desculpa. M2 x1 ponto. Você por acaso reconhece esse momento generalizado? Será que é o momento do centro de massa, como diz o Zé Vitor? Esquece isso que eu acabei de escrever. Você tem a massa M1 com velocidade x1 ponto, a massa M2 com velocidade x2 ponto. Como é que eu escrevo o momento desse sistema? Portanto, o momento do centro de massa. M1 x1 ponto mais M2 x2 ponto. Só que x2 pontos é menos x1 ponto. Então, isso aqui não é o momento do centro de massa. Cuidado, né? Percebeu? Cuidado que esse momento generalizado não é o momento do sistema, né? Tá? Muito bem, agora vamos tomar a derivada no tempo disso aqui. Isso vai dar M1 x1 2 pontos mais M2 x1 2 pontos. Agora vamos escrever a equação de Lagrange que resultou. Ficou M1 menos M2, eu fatorei o G, né? Igual, fatorei o x1 2 pontos. M1 mais M2, x1 2 pontos. E, portanto, x1 2 pontos, a aceleração da massa 1 será M1 menos M2 sobre M1 mais M2 vezes G. Aí está a solução do problema, porque se eu sei que a aceleração é dada por aquela conta que é uma constante, eu sei que se trata de um movimento uniformemente acelerado e daí por diante, né? Observe que essa aceleração ela é proporcional a G, mas o fator de proporcionalidade envolve a diferença das duas massas. E é por isso que a máquina de Atwood foi inventada, para que a gente conseguisse medir G com alguma precisão. Medir G deixando um objeto cair e medindo o tempo que ele leva para chegar no chão é muito impreciso, porque a medida desse tempo é delicada, esse tempo é muito curto. Imagine especialmente no século XVII, quando isso está sendo feito pela primeira vez, né? Então a solução que foi inventada foi a máquina de Atwood, que escolhendo essas massas de forma conveniente, a gente reduz o G por um fator grande, né? Então o tempo que leva para cair fica maior, a precisão da medida do tempo fica melhor e eu consigo, portanto, medir G com mais precisão. Observe que esse problema, apesar da simplicidade dele, ele teve algumas coisas meio inesperadas aqui, né? E não foi à toa que eu pedi para você tentar identificar quem era esse momento generalizado. Zé Vitor se prontificou a nos ajudar, né? Como é que você resolve esse problema na formulação newtoniana? Eu tenho que escrever duas equações de movimento, para massa 1 e para massa 2. Igual ao quê? A tensão
Por que eu posso igualar essas duas trações? Aqui a suposição é que esse fio não tem massa. Se o fio não tem massa, as duas trações são iguais. Se ele tem massa, mesmo que a roldana não tenha, essas duas trações serão diferentes. E você aprendeu isso no seu primeiro semestre. E aí você descobriu que quando o fio tem massa, as trações nas extremidades não são mais iguais. Isso, aí eles ficam, né, oblíquos, toda aquela história que... Então aqui a solução envolve você introduzir a tração no fio, escrever a equação de movimento para os dois, impor que essas duas velocidades são iguais e opostas, portanto as duas acelerações são iguais e opostas, e aí usar o fato de que a tração é a mesma para você reduzir esse sistema de duas equações a uma equação só. Então tem umas sutilezazinhas. Se você envolve além disso a roldana com massa, você vai ter que escrever, primeiro, as duas trações não serão mais iguais, e aí você vai ter uma terceira equação de movimento, que é a equação de movimento que envolve o torque sobre a roldana. Na formulação lagrangiana, como é que você introduziria a roldana com massa? Apenas na energia cinética. Seria um meio de momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado, e isso aqui é x1 ponto sobre r ao quadrado. Pronto, já está incluída a roldana com massa. Ela entraria na energia potencial? E se eu tivesse definido aqui a origem? Continuaria sem entrar, porque a energia potencial da roldana não muda. Certo? Então, na formulação lagrangiana, introduzir a massa da roldana é muito simples. Então, esse problema, apesar de ser um problema que você consegue resolver com a mecânica newtoniana, ele tem as suas sutilezas. E o que eu quero mostrar para você é que a formulação lagrangiana, ela é muito mais automática, né? Você tem um receituário, se você cumpre esse receituário, você vai escrever a equação de movimento ao final.